Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar os capítulos 15 e 16. São dois capítulos interligados que não podem ser estudados separados para não perder o sentido. No capítulo 15, nós vamos ver aqui o prenúncio, a anunciação dos 7 anjos que trarão 7 taças ou 7 flagelos, 7 pragas terríveis sobre a terra. E no capítulo 16, a consumação. Nós vamos estudar essa parte aqui, capítulo 15 agora, e na metade do vídeo, capítulo 16. Então, a primeira leitura que nós vamos fazer no capítulo 15, versículos 1 e 2, os 7 anjos e o grande mar de vidro. Vamos ler. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem. E o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Então nós vemos aqui 7 anjos, são vistos aqui, e eles tinham as 7 últimas pragas. Nós vimos 7 trombetas, nós vimos 7 selos. As 7 trombetas eram 7 pragas sobre a terra. Os 7 selos também, né? E nós colocamos em ordem cronológica. Isso é uma outra série de vídeos que nós fizemos, colocando os selos do capítulo 6 em ordem cronológica, colocando as trombetas, as 7 trombetas em ordem cronológica. É importante que você veja esse vídeo, esses vídeos, vou deixar na descrição para vocês. E aqui são 7 taças. É muito importante lembrar vocês da ordem cronológica dessas taças. Que horas elas tocam? Alguns comentaristas bíblicos, eles encaixam as taças junto com as trombetas. E isto é um erro. Elas não acontecem junto com as trombetas. Encaixam as taças junto com os 7 selos do capítulo 6. Também é um erro. Elas não tocam junto. As 7 trombetas, se você assistir o vídeo das 7 trombetas em ordem cronológica, você vai ver que elas tocam somente no final da grande tribulação. Mais precisamente, vou dizer para vocês, acredito na última semana da grande tribulação, ou na última quinzena, é bem no finalzinho mesmo, já ali quando Cristo já está às portas para voltar, né? E na sua segunda vinda. Então são juízos tremendos, terríveis, que nós vamos ver hoje e que são derramados bem no finalzinho, tá? E o texto aqui diz, é bem claro e é bem fácil de entender. 7 anjos que tinham 7 últimas pragas. 7 últimas pragas. Então são 7 últimas. Não pode somar com as 7 trombetas, seriam 14. Não pode somar junto também com 7 selos, seriam 21. Então são 7 últimas. Momento final. E diz que ele vê um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e o seu nome. Esse mar de vidro, ele nos remete a voltar lá para o capítulo 4, quando João sobe ao céu, ele é arrebatado em espírito até o céu, e ele tem a visão do trono de Deus. Trono de Deus, os 4 animais impressionantes, os 12 anciãos, e também o altar, as almas dos que foram mortos. Então, esse mar de vidro nos remete a voltar à visão lá do capítulo 4, que nós já estudamos, da visão majestosa do poder de Deus, o seu grande trono lá no céu onde Deus habita. Vamos ler aqui, capítulo 4, versículos 5 e 6. E do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, e um ao meio de cada lado. Então nós voltamos ali, João volta na visão do trono de Deus, da majestade de Deus,
lá no céu, naquele santuário onde Deus estava sentado ali, aguardando o encerrar, o ensejo da história. E aparece novamente o mar de vidro. Mas lá nessa visão de João, se você ler capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você vai ver que além do trono, dos 4 animais, dos 12 anciãos, desse mar de vidro, havia também um altar. E embaixo desse altar estavam as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação, daqueles que foram decapitados pelo anticristo, daqueles que foram perseguidos, daqueles que se rejeitaram a ser marcados na mão ou na testa e que rejeitaram o número do nome da besta. Esses estavam lá e eles faziam um pedido, e é importante a gente ver esse pedido. O pedido que eles faziam está no capítulo 6 e é o 5º selo. Vamos ler. Quando abriu o 5º selo, capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, não julgue e vinga o nosso sangue sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem por ainda um pouco de tempo, até que se completarem o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, os santos que resistiram à perseguição durante a grande tribulação, que foram mortos, mas que não se renderam aos caprichos do anticristo, eles aparecem no capítulo 6 pedindo justiça. E agora nós vemos os santos, os anjos, com as 7 últimas pragas, e esses anjos, eles estão fazendo o quê? Relembrando daquele mar, relembrando daquele trono, relembrando daqui. Então, estes anjos, eles vêm para atender o pedido desses santos por justiça, daqueles que foram mortos pelo anticristo, pelos seus soldados, pelos agentes do seu governo, daqueles que sofreram de fome, de sede durante a grande tribulação, que sofreram perseguição. Agora aqui eles clamam por justiça e agora esses anjos vêm fazer justiça. E a justiça que esses anjos fazem é o derramar das 7 taças da ira de Deus. E é um castigo muito pesado, é um castigo terrível que nós vamos ver ainda hoje. E depois, versículos 3 e 4, nós vemos aqui o cântico novo. Vamos ler. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Nós vimos nesse mesmo capítulo, quando o Cordeiro estava no Monte Sião com seus remidos, e João ouvia lá no céu um cântico que ninguém podia aprender, senão 144 mil selados. E aqui, no capítulo seguinte, diz que eles cantavam o cântico de Moisés. Apesar de não saber que cântico é esse, a gente pode saber qual é o tema dessa canção. E o tema dessa canção é o mesmo tema da canção de Moisés. Moisés, depois que ele foi liberto ali, né, ele e o povo hebreu foram libertos da escravidão do Egito, onde Deus abriu o mar vermelho, e eles atravessaram. As tropas do faraó foram engolidas pelo mar, pelas ondas, pela água, e eles ficaram livres. Naquele momento, Moisés fez um cântico de vitória, e todo o povo cantou junto. É um prelúdio assim como se fosse uma repetição dessa cena, só que em escala muito maior. E nesse cântico aqui, Moisés em Deuteronômio, eu já esqueci o capítulo, mas vou deixar na descrição para você qual é o capítulo, versículos 1 a 4, ele canta o seguinte: então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, ele se tem tornado a minha salvação, ele é o meu Deus, portanto louvarei. É o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército.
os seus escolhidos capitães foram submersos no Mar Vermelho. Então ele estava com o cântico de vitória, o cântico da libertação, de finalmente estarem livres da escravidão do Egito, de finalmente estarem marchando rumo à terra prometida, e também ele fala várias vezes dos carros e dos cavalos do faraó que foram engolidos pelo poder das águas do mar. E aqui nós vemos esse mesmo cântico repetido no final da grande tribulação. O que isso quer dizer? É o cântico de vitória dos santos, da igreja de Cristo, dos judeus selados, dos 144 mil, e todos estão cantando um cântico de vitória, porque finalmente as potestades do mundo foram derrubadas, finalmente o governo humano caiu por terra, finalmente o reino de Deus chegou nessa terra, um reino de justiça que jamais será tirado. E finalmente também todos os inimigos foram destruídos. O que é que nós vimos no estudo anterior, falando só a respeito dos dois anjos, o anjo, a vindima e a ceifa. E nós vemos que na vindima esse anjo cortava cachos de uva, representando os homens maus da terra. E diz que o lagar foi pisado e subiu o sangue dos cavalos, subiu o sangue até os freios dos cavalos. O que isso representa? Isso representa a morte dos ímpios, e nós vimos que essa medida de sangue que foi derramado cobria toda a Palestina. Então Moisés abriu-se o Mar Vermelho para ele passar, e as tropas do faraó foram engolidas. E aqui nós vemos que o mar de sangue dos inimigos também é o que nós vamos atravessar para chegar à terra prometida. E quem vai derramar o sangue dos inimigos é nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem poder para isso. Última leitura, os anjos se preparam para derramar as taças. Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para dos séculos e séculos. E o santuário encheu de fumaça para a glória de Deus e o seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas. Então, viu-se outro tabernáculo no céu, outro santuário, que é o mesmo que nós vimos ali aberto no capítulo 11, junto com a 7ª trombeta. É o mesmo acontecimento. A 7ª trombeta abre-se no tabernáculo no céu, aqui também representando o quê? O finalzinho da grande tribulação. Última trombeta, final da grande tribulação. Esse santuário se abre no final para que esses anjos saiam e derrubem. Então nós vemos que essas taças são derramadas bem no finalzinho. E nós vemos anjos vestidos de linho puro e cingidos com cinto de ouro. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando João tem a visão de Cristo glorificado, Cristo também estava vestido de branco com vestes resplandecentes. Cristo também era cingido com um cinto de ouro nos seus peitos. Então esses anjos, eles vêm representando o quê? O linho representa o quê? Justiça, pureza. Eles vêm com uma ação de justiça e pureza. Não vem vingar por ódio, não vem vingar por altivez, por soberba, mas vem vingar de uma forma justa. E o cinto de ouro significa o julgamento de Deus. Então toda a ira de Deus é derramada sobre os ímpios no final da grande tribulação, por causa das maldades, dos pecados que cometeram, e eles serão destruídos sem misericórdia. E foi dado aos anjos as 7 taças da ira de Deus. Então, 7 taças foram dadas. Às vezes as pessoas confundem essa taça como aquela taça de vinho que a gente é acostumado a ver. Mas essas taças aqui, se você pegar o contexto original do que foi escrito, ela dá uma ideia de quase um pires, daquele pires que vai na xícara, bem rasinho. O que isso quer dizer? Que é fácil de derramar. É mais fácil você derramar um líquido de um pires
do que de uma xícara. Então essas taças seriam derramadas rapidamente sobre a terra, seria uma sequência de calamidades, uma atrás da outra, e os homens não teriam descanso. Quando eles pensassem que uma praga passou, de repente cairia outra. Quando eles pensassem que iam começar a se curar dos ferimentos que receberam, dos flagelos, vinha outro, um atrás do outro. É bem diferente a atuação das taças com as trombetas. As trombetas, como nós vimos, ela tinha o intuito de Deus de que o homem sofresse e que a esse sofrimento lhe causasse arrependimento e mudança. Já nas taças acontece diferente. As taças vêm somente para castigar. O tempo do homem se arrepender já havia se acabado. Ele teve todo o período da grande tribulação de ver e assistir sinais, prodígios e maravilhas por toda a terra. Não se arrependeu até esse momento, agora acabou a chance. As taças vêm somente como castigo. E a fumaça no tabernáculo, que encheu o tabernáculo, ela representa a majestade, presença e onipotência de Deus. Assim como Moisés subiu o monte e o monte foi coberto de nuvens, assim também é a representação dessa fumaça. Todo coberto com a presença de Deus. E o tabernáculo está cheio e ninguém pode entrar enquanto os anjos não derramarem as taças. E agora nós vamos ver o derramar das taças e vai ser agora um filminho com edições bem legais para vocês. Vou fazer minha barba e vamos ver o derramar das 7 taças. Vamos lá. O julgamento de Deus sobre esse mundo mal começa com as 7 taças. São julgamentos e juízos terríveis derramados sobre a terra. Os juízos das 7 taças, eles se encontram no capítulo 16 de Apocalipse. E agora nós vamos ver taça por taça e comentar quão terrível será o castigo dos ímpios nesse período. Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 e 2, primeira taça. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A primeira taça causa chagas malignas nos homens, ou seja, feridas terríveis que soltam pus, que deixam os homens com grandes dores e um fedor horrível. Nós sabemos que no meio da grande tribulação o anticristo vai marcar os seus com a sua marca, na mão ou na testa. E parece que essa mesma marca, que é um símbolo de dedicação, de adoração ao anticristo e o seu governo, agora esta mesma marca que eles aceitaram começa a se inflamar e causar terríveis dores nos homens. Este é o castigo daqueles que rejeitaram o governo de Deus em sua vida e preferiram o governo humano, o governo de um anticristo. Rejeitaram ao se prostrar perante o Criador, o Todo-Poderoso, e resolveram se prostrar perante o homem e o seu governo. Todos esses serão castigados com terríveis dores. Segunda taça derramada sobre a terra. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Esta taça, ela pode ser comparada com a segunda trombeta, mas elas são acontecimentos distintos. A segunda trombeta, a terça parte dos animais marinhos são mortos. E agora nessa taça, todos os animais marinhos são mortos. E diz que o mar se torna em sangue. Quando o sangue é derramado, quando o sangue de uma pessoa por um ferimento cai no chão, ele logo coagula e logo começa a cheirar mal. Imagine todo o oceano transformado em sangue. Imagine o fedor terrível que estará na terra nesse período. Um fedor insuportável. Esse é o fedor que Deus suporta todo dia dos homens. O fedor do pecado, das maldades, do mal que se pratica nessa terra. Agora Deus fará com que os homens
sintam também o fedor do seu pecado e da sua maldade. Esta é a segunda taça, um fedor horrível. Vamos para a terceira taça, versículos 4 até o 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste beber sangue, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora, as fontes de água doce são transformadas em sangue. Durante o seu governo, o anticristo e os seus seguidores perseguiram e mataram o povo de Deus. O povo de Deus teve o seu sangue derramado durante a grande tribulação. Agora todas as fontes de água doce são transformadas em sangue. E eles são obrigados a beber desta água, água contaminada com sangue. E eles vão tentar coar essa água, vão tentar filtrar essa água, mas o sangue vai passar e eles beberão sangue. Eles gostaram de beber simbolicamente o sangue dos santos, derramando, decapitando, matando os santos durante a grande tribulação. Agora, esse é o castigo, esta é a paga. Se eles gostam de sangue, o castigo será beber sangue, mas o sangue não vai matar a sede deles. Vai os deixar sedento e vai fazer com que se lembrem das maldades que praticaram. Quarta taça, versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quando os santos pregavam a justiça de Deus no lago de fogo, a condenação para aqueles que não quisessem se arrepender e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, nesse momento os santos foram rejeitados. Pois bem, agora, neste momento, o sol escaldante vai lançar terríveis calores sobre os homens. Eles que desacreditaram do inferno, que acharam que não aconteceria este juízo de Deus sobre a terra, agora eles estarão vivendo num período tão quente que parecerá com o inferno. E aquele velho ditado que diz que quem não vem no amor, vem na dor, se mostra ineficiente aqui nesse momento, pois eles não se arrependem para dar glória ao Deus do céu, continuam rebeldes e servindo a besta e o seu poder. E continuam ainda sofrendo terríveis dores e não se arrependem e não se apartam do mal que praticam. Quinta taça, versículos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E no derramamento da quinta taça, o governo do anticristo se torna tenebroso. Ou seja, é uma escuridão total. Nós vimos isso na Bíblia, na 9ª praga do Egito, onde o governo de Faraó ficou em densas trevas. Trevas que se chamavam trevas palpáveis. E ficaram em escuridão. A escuridão não causa dor, mas aqui diz que eles mordiam as línguas de dor. Ou seja, nós vemos que o derramamento das taças é rápido e em seguida. É um evento atrás do outro. Dá para ver com isso que as taças serão derramadas, vamos chutar aí uma data, no último mês da grande tribulação. Uma a uma, rapidamente, todos esses juízos. E aqui quando o mundo fica todo escurecido e o governo do anticristo se torna tenebroso, nesse momento ainda assim não há descanso, como na noite nós temos um momento de dormir. Nesse momento
eles estarão mordendo as línguas de dores pelos terríveis juízos de Deus derramados sobre a terra. Sexta taça, versículos 12 a 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Na sexta taça, o anticristo prepara um grande arsenal de guerra. É conhecido como a Batalha do Armagedon. É muito importante lembrar da sexta trombeta que nós vimos no estudo anterior, onde um grande e poderoso exército de 200 milhões de soldados sai para matar a terça parte dos homens da terra. Esse mesmo exército agora é usado pelo anticristo e convocado para ir até Jerusalém, bem próximo dali, o Vale de Meguido, que é conhecido como o Vale do Armagedon. E nós vimos que o rio Eufrates seca-se para que esse exército possa passar. Nós vemos também que o anticristo sai da boca dele espíritos malignos semelhantes a rãs. São os espíritos enganadores do mal. São os espíritos da enganação, da persuasão do anticristo, que usará de enganação para trazer esse grande e enorme exército até Jerusalém. O anticristo aqui já sabe que todos esses juízos derramados vêm da parte de Deus. E no último suspiro, numa última tentativa desesperada, ele convoca esse grande exército para destruir Jerusalém, para destruir a capital do reino de Deus, para destruir também o templo que está em Jerusalém. Porém, é nesse momento que nosso Senhor Jesus Cristo volta e batalha com este grande e terrível exército. Convido a você a clicar nesse link e assistir esse vídeo, O Reino Milenar de Jesus, com inúmeros detalhes, e aqui você vai ver como é que será a volta de Jesus e como é que ele vai destruir o anticristo e os seus exércitos neste período. Sétima e última taça, versículos 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz dos templos do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E a sétima taça, ela tem terremotos, vozes que dizem: está feito, está consumado, terremotos, saraiva de pedras, meteoros, grandes temores de terra e as potências do céu e da natureza sendo abaladas. Essas taças anunciam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sétima taça, ela casa perfeitamente com o sexto selo, que também é um grande abalo cósmico que anuncia a volta de Jesus. Assim também como casa perfeitamente com a sétima trombeta, que também é um anúncio da volta de Jesus. Também com um grande terremoto que fende a cidade
de Jerusalém em 3 partes. Se você gostou dessa série de estudos, eu peço a você que seja um colaborador deste canal. Me ajude. Como é que você pode me ajudar? Compartilhando os vídeos, deixando o seu like e convidando seus amigos para assistir essa série de estudos. Muito obrigado por acompanhar o vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos.